E aí, pessoal, então hoje, exatamente no dia 30 de outubro, eu decidi gravar esse vídeo, né, para explicar para vocês um pouco de por que nós não comemoramos o Halloween. Nossa família e também muitos cristãos, né, não comemoram o Halloween. Primeiro, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu faço vlogs e eu converso sobre alguns assuntos. E se você gosta, então se inscreve, curte, se puder compartilha também para ajudar no crescimento do meu canal, que ainda é pequenininho, e me incentivar a fazer mais vídeos. Então, eu quero explicar um pouco para vocês por que a gente não faz menção e não comemora essa festa. E sim, a gente proíbe que as nossas crianças participem de qualquer coisa relacionada ao Halloween. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender a origem do Halloween, né? Tudo a gente precisa pegar lá do comecinho, a origem, né? De onde saiu isso, enfim. Então, assim, a história, né? A história conta que o povo celta eles viviam, né, da colheita, do plantio. Então, eles acreditavam que nessa data os mortos eles saíam, né, eles vinham, voltavam à Terra para tomar os corpos das pessoas, das pessoas, né, de quem estava vivo. Então, especificamente nessa data, eles acreditavam que isso acontecia. Porque exatamente nessa época, eles faziam um festival, né, que comemorava o final do outono e o início do verão. Então, era cheio de superstições, eles tinham muitas superstições, e uma delas era essa, certo? E aí, com o passar do tempo, eles começaram a se trajar de, de pessoas assustadoras, né? De mortos, de fantasmas, enfim. Porque, como eles já tinham esse ritual, aí eles passaram a fazer isso de forma a se vestir também. Porque os espíritos, né, eles davam sustos nas pessoas. Então, por isso que tem aquela menção a gostosuras ou travessuras, porque os espíritos, eles vinham e eles davam sustos nas pessoas, as pessoas se assustavam com eles. Então, por isso que se usa, né? Eu não entendia, eu fui pesquisar mais assim a fundo mesmo esse ano, essa questão do Halloween. Por isso que se diz gostosuras ou travessuras. Então, essa questão dos doces, né, ela é ligada à Igreja Católica, na verdade. Houve um período em que as pessoas saíam, né, todo mundo sabe também que dia 2 de novembro é comemorado o Dia dos Mortos, o Dia dos Finados. E isso é ligado à Igreja Católica. Então, as pessoas saíam nas casas oferecendo guloseimas, bolos, coisas doces. E lá nessas casas eles rezavam, né, eles pediam pelos mortos daquela família, né? Que a Igreja Católica acredita que quando você morre você vai para o purgatório. Você nem vai direto para o céu, nem vai direto para o inferno. Você vai para o purgatório. Então, eles rezavam, né, aos seus deuses por esses mortos, né, pedindo por esses mortos que estavam no purgatório. Então, tem um pouco de ligação aí, né, católico-pagã que se fala. Então, nós cristãos, né, nós evangélicos, nós nem comemoramos o dia 31, dia do Halloween, nem dia dos finados, né? É feriado, enfim, mas não é um dia que a gente se desloca ao cemitério, não é um dia que a gente volta a chorar pelos nossos mortos. Não. O que nós cremos que nós temos destinos, né? Ou céu ou inferno. Se está no céu, glória a Deus. Se está no inferno, infelizmente, não temos mais o que fazer, não adianta rezar, não adianta orar, não adianta mais nada. Nosso destino, ele é selado aqui. Se a gente crê em Jesus como nosso Salvador, nós vamos direto para o céu. Se não, nós vamos para o inferno, para o sofrimento eterno, e nada te tira disso. Né? A oportunidade que se tem é aqui na Terra. Então, voltando à pergunta, né? Será que os crentes podem comemorar o Halloween? Será que é só uma bobeirazinha, coisinha de criança? Ah, é só, enfim.
Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala, né? Nossa regra de fé e prática é a Bíblia, então a gente não tem como fugir disso, certo? Então, desde lá do Antigo Testamento, né, o povo de Deus, para Deus, é um povo muito especial. E ele não admite misturas, né? Esse tipo de sincretismo, esse tipo de mistura. E ele já começa a deixar claro isso lá no Antigo Testamento. Né? Lá em Deuteronômio, eu vou olhar para baixo porque eu vou ler aqui na minha Bíblia. E Deuteronômio 18, de 10 a 12. Diz assim: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Mas claro que isso impossível, né? O Senhor abomina todas essas coisas que as pessoas clamam pelos mortos, que elas consultam os mortos, que elas acham que podem consultar os mortos, né? Então, o Senhor abomina toda essa prática que é feita assim no Halloween, né? Quando você vai ver o que se passa no dia 31, nas noites aí, né, por aí afora, que a bruxaria faz, enfim, o que as outras religiões fazem. Então, isso não é admissível para o povo de Deus. Deus abomina isso. Imagina aos olhos dele o povo dele misturado com essas pessoas. Não é aceitável ao nosso Senhor. Então, está muito claro, tem outras passagens no Antigo Testamento também que falam sobre isso. Né? Está tudo claro aqui na palavra de Deus. Nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então, basta a gente ler que a gente vai entender muitas coisas. Então, ao mesmo tempo, você pode até dizer, mas meu filho vai, só se veste, é uma festinha besta, que ele não faz isso, não faz. Gente, mas eu continuo batendo na tecla que tem um contexto, né? O que é feito nessa data. Por mais que não seja essa a intenção do seu coração, né? A intenção do coração do seu filho. A Bíblia ela fala também que a gente deve evitar a aparência do mal. Então, não tem como associar esse tipo de festa a uma coisa boa. Sinto muito. Mas para mim, como cristã, eu me escandalizo, sim, quando eu vejo um crente falando bem dessa festa, desse tipo de comemoração, dizendo que não tem nenhum problema. Sim, é motivo de escândalo, sim, porque quando é para outras coisas, né, relacionadas à igreja, se bota bastante dificuldade. Mas nesse tipo de festa que acho que todo crente, acho não, todo crente deveria sim abominar, né? Uma festa aos mortos, uma festa que as crianças vão fantasiadas de esqueleto. Gente, nosso Deus não é isso, sabe? Não é isso. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória dele. A gente está glorificando ao Senhor agindo dessa forma, colocando nossas crianças para se vestirem dessa forma. Eu acho que fica meio. Você se contradiz. Né? Uma hora você fala de vida e daqui a pouco você está comemorando uma festinha que não tem problema se vestir de esqueleto, de fantasma. A Bíblia ela não nos ensina isso, né? Ela não nos ensina isso. E aí você pode estar até pensando, mas ela só citou o Velho Testamento, né? O Novo Testamento, gente, ele também faz menção, né, a esse tipo de prática. Então, em Atos, se conta a história de um homem chamado Simão. Quem era Simão? Simão era um feiticeiro. Né? Ele apareceu em Samaria e lá ele manifestava poder, né? Feitiçaria como mágico. E as pessoas adoraram Simão porque
ele fazia isso na frente das pessoas e demonstrava esse tipo de poder, até que os apóstolos eles chegaram à cidade e várias pessoas se converteram, e ele percebeu que com o poder do Espírito Santo, quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e oravam e pediam ao Senhor, o poder do Espírito Santo se manifestava. Então, o que ele fez? Ele pediu, ofereceu dinheiro para que os apóstolos lhe dessem também esse poder através do Espírito Santo, né? O que não acontece assim, né? A gente sabe. E então, fica mais do que claro que na Bíblia, também no Novo Testamento, é feito menção a esse tipo de, de festividade, né? Enfim, de você acreditar que pessoas têm poder através disso, né? E a gente vê que não é assim, né? Isso não agrada ao nosso Senhor. O poder do Espírito Santo, sim. Né? O que Deus pode fazer, o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, sim. Né? O que esse tipo de festa traz, não. E a passagem que fala sobre isso, para quem quiser olhar depois, é Gálatas 8, do 14 ao 25. Em Gálatas também, de 5, 19 a 21, a Bíblia fala também, né, sobre algumas coisas que são abomináveis perante o Senhor, e entre elas, a feitiçaria. Então, não, gente, não é uma coisa só do Antigo Testamento. O povo de Deus, sim, ele tem que ser separado, ele tem que se abster de várias coisas, sim. Nós devemos nos purificar e nos santificar, né, e não nos envolver nesse tipo de comemoração. O que você pode fazer é ensinar a sua criança, né, ensinar os princípios, né, ensinar que o nosso Deus é um Deus de vida e não um Deus de morte, né, que o Senhor se agrada com a nossa vida, né, com a nossa vida e com a nossa caminhada cristã, cada vez que nós tentamos e buscamos, né, ao Senhor. E não comemorando morte e esse tipo de coisa. E outra coisa, né, dia 31 de outubro se comemora o dia da Reforma Protestante. Então, o que acontece? Muitas famílias, né, cristãs, inclusive, não falam sobre essa data com seus filhos, sobre a reforma, não ensinam nada sobre as escrituras e não ligam a esse dia. Mas sobre o Halloween, tá aqui já na cabecinha da criança. Então, eu sempre digo, muito cuidado, né, com o que a tua criança consome, com o tipo de ensinamento que você está deixando, né? Então, a gente tem que buscar esse ensino por princípios. Podem falar, mas você cria seus filhos numa bolha. Então, se for para que eles estejam sendo santificados todos os dias, então tá tudo bem. Pode ser, criar numa bolha. A gente mostra o diferente, né? Eles vão ter idade para tomar decisões, eles vão ter idade para, enfim, tomar outros caminhos, se assim eles quiserem. Mas enquanto a gente puder ensinar e puxar, né, e manter aqui na linha, na reta, a gente faz. Né? Não se eximam dessa responsabilidade como pais. A responsabilidade de educar, a responsabilidade de ensinar o que é certo e errado é nossa. A criança ela não tem autonomia para tomar decisão sozinha. Isso eu falo, as meninas têm 6 e o Efraim tem 2. Não tem autonomia. Né? Enquanto não tiverem autonomia, vão ouvir o que eu quiser, vão andar no caminho que a gente quiser, sim. Quando eles crescerem, daí eles tomam as decisões deles. Mas, por enquanto, não. Então, esse é o nosso motivo, né? Por isso que a gente não deixa que os nossos filhos participem e ensina, a gente tem ensinado, né? Inclusive, eu até compartilhei no meu Instagram, né? Para quem não me segue, o meu arroba é @eumirnadefreitas. Lá eu compartilhei, vou até compartilhar hoje de novo, sobre uma musiquinha que foi lançada pelo Minha Vida é uma Viagem, e eles trataram lindamente esse tema, né? Sobre o Halloween, né? O nome do canal deles é Minha Vida é uma Viagem. Então, é bem lúdico, bem interessante, né? Eles
frisam muito que o nosso Deus é um Deus de vida e é isso mesmo, né? A gente não comemora a morte porque o nosso Deus, um Deus grandioso, um Deus tremendo, é um Deus de vida, não um Deus de morte. Deus não se alegra com esse tipo de festividade que festeja a morte, os espíritos, todas essas coisas ruins, né? A escuridão, a noite, não. Nós somos da luz, nós somos a luz. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente. Nós somos da luz, nós somos filhos do Rei da Luz. As meninas têm o livro aqui que ele fala, né? O Rei da Luz, né? Jesus fala que ele é a luz do mundo, né? E nós somos filhos de Deus, né? Então, nós somos filhos do Rei da Luz. Não esqueçam disso e não deixem de passar isso para os filhos de vocês, né? Que a gente saiba, né? Que a gente saiba ensinar, sim, aos nossos filhos. É exatamente a fé que nós professamos. Não tenham dúvidas e sejam bem firmes, né? Esse é o meu posicionamento, não sei o posicionamento de vocês, né? E não estou aqui para impor nada a ninguém. Mas esse é o meu posicionamento, o posicionamento do meu esposo. E é assim que a gente tem feito com os nossos filhos. Então é isso, comentem aí, digam o que acharam, se concordam, se não concordam. Eu não estou aqui para discutir com ninguém, certo? Se for comentário agressivo para discutir, não vai rolar, porque eu vou apagar mesmo, não vou discutir com ninguém. Então é isso. Dá tchau, Frei. Tchau, pessoal. Tchau.